Seguinte, estamos gravando, meio-dia 25, 13 de janeiro, terça-feira, não dá para enxergar nada, né, porque fica meio embaçado. O assunto de hoje é porque eu odeio o modelo de software house. Ah, mas você não tem uma software house? Não, eu tenho uma empresa que presta serviço de tecnologia, mas não é uma software house. O fato, inclusive, o motivo de eu ter criado a house foi porque eu enxerguei justamente essa brecha no mercado, que eu acho muito não faz o menor sentido para mim e eu acredito que hoje em dia, cada vez mais, esse modelo vai morrer. Ele é muito forte no mundo de tecnologia, ele se aplica muito a software house, porque quando a gente está falando de tecnologia dentro de uma empresa, na maioria das vezes é um ponto nevrálgico ali, né? É o centro. Se a gente está falando de um produto, de alguém que vai construir um MVP, se esse MVP dá errado, muitas das vezes significa o sucesso ou o fracasso do projeto. Né? Claro que se a gente está falando de empresas muito grandes, que às vezes estão querendo fazer um projeto de tecnologia pequenininho para testar alguma coisa, é diferente. Mas quando a gente está falando de, não, eu sou um founder, eu quero construir um projeto e eu vou delegar para uma outra empresa terceira construir isso para mim, eu não vou contratar um time interno, não vou atrás de um sócio de tecnologia, é desse caso que eu estou falando. Né? Aí, nesse caso, é muito forte no mercado de software house, esse desalinhamento de expectativas, e o motivo pelo qual eu odeio esse modelo é justamente esse. E também, como eu disse, ele é aplicável a agências também, mas se você está falando de uma agência de growth, uma agência de marketing, uma agência de conteúdo, ou até um jurídico, uma contabilidade, que está lá preocupado em boletar a hora, não está preocupado em te entregar resultado, isso não vai acabar com o teu negócio, né? Isso não vai pautar as tuas decisões estratégicas. No caso da software house, sim, e é disso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Então, como é que eu vou falar, só para você ter uma ideia do que eu vou falar até o final do vídeo. Primeiro, vou falar do modelo, por que para mim esse modelo está quebrado, por que ele não funciona. Vou explorar 3 pontos dentro desse modelo aqui. Depois eu vou falar o grande erro, né, que acontece, que o founder passa a cometer depois que ele já está preso nesse modelo. Né? Vou falar também a mudança, e é uma mudança genuína que eu já vi em vários founders, mais de 5 ao longo do ano passado. 5 é muito pouco, mas na base de uma software house, que às vezes tem 20 clientes, 25, é um número relevante. Né? Então, a House fechou o ano passado com 13 clientes, mais de 25 projetos. Pelo menos 5 deles eu vi isso aqui acontecer assim, explicitamente, alguns deles até comunicando. E por fim, não, é isso. Basicamente é isso o vídeo de hoje. Então vamos lá, já vamos começar. Cadê o livro? Eu preparei um livro aqui, porque esse livro pautou muito a minha ideia. Eu li esse livro há muito tempo atrás, Arriscando a Própria Pele, do Nassim Taleb, ou Skin in the Game, né? Muita gente conhece esse livro também assim como Skin in the Game. Dá para ver aqui que eu gosto um pouco de livro, né? E basicamente esse livro ele fala sobre assimetria de informação, assimetria de poder. E justamente o que eu acho que acontece com esse modelo quebrado de software house é uma assimetria muito grande de conhecimento, né? Quem detém o conhecimento ali da construção do produto e tal, e do outro lado o founder que tem um conhecimento, que tem uma ideia de como fazer o produto dele, acredita que vai dar errado, mas não tem o conhecimento de como construir ou como gerenciar o time. Então existe essa assimetria. E essa assimetria, se os interesses não estão muito bem alinhados, de quem está contratando e quem está sendo contratado, essa assimetria pode ser usada em favor da software house e não do projeto, e não do founder, e não do cliente. E muitas das vezes é isso que acontece. Então, basicamente, em uma frase, é por isso que eu acho que esse modelo é quebrado, é por isso que eu acho que esse modelo não funciona, nunca funcionou bem, mas ele tem uma lógica de fornecer capacidade de execução de tecnologia num momento onde isso não era tão simples, né? No momento onde isso não era tão fácil de se ter, no momento onde isso era caro, escasso. Então, a gente tinha os times de tecnologia, do Vale do Silício, das grandes empresas de tecnologia, e às vezes um founder ali tinha uma grana, já fez um exit, já teve um projeto bem sucedido, mas não tem a grana para pagar para um CTO ali competir com essas grandes empresas, e aí a software house vinha como uma solução para entregar essa execução.
né? Só que o problema está justamente nesse desalinhamento de interesse. E hoje, como ficou muito barato você produzir código, produzir um MVP, produzir uma prova de conceito, ficou muito barato, por isso que para mim esse modelo morreu. Eu odeio ele porque ele traz um desalinhamento de interesses e mata alguns projetos que poderiam ter sucesso, e para mim ele morreu por conta principalmente da redução dos custos e da barreira de entrada para você construir um projeto de tecnologia. Não acho que a IA vai acabar com o setor de terceirização de tecnologia, de software house. Pelo contrário, por isso, inclusive, que eu criei a House. Eu acho que cada vez mais as empresas vão pensar em terceirizar, porque isso ficou mais terceirizável agora. Eu acho que uma barreira muito grande que existe também são os próprios fundos, às vezes de venture capital, de private equity, que olham para alguns projetos para ver se ele tem um time de tecnologia interno, por exemplo, ou um sócio, porque se não tem, eles enxergam como um risco, justamente porque os interesses estão desalinhados, porque eles sabem que na maioria das vezes o dono da software house ele está pensando nele e não no cliente, não no projeto. Então os próprios fundos, se você vai ver, às vezes tem no Shark Tank, eu posso até separar depois, a Camila Farani lá do Shark Tank falando, ué, mas ele é seu sócio, mas ele era de uma software house, ele é dono de uma outra empresa de software house, e ela expõe muito essa ideia que eu estou falando justamente aqui. Ela falou, mas por que ele vai estar trabalhando no seu projeto e não num projeto de outro cliente que paga mais? Justamente aí que está o problema. O desalinhamento de interesse. Então, se eu tenho quem está executando sem ownership, sem responsabilidade, sem um alinhamento de riscos e ganhos e interesses, o founder fica na mão desse cara. O fundador do projeto, quem está criando o projeto, fica na mão desse cara e ele não está pensando. As decisões do projeto passam a não ser pautadas pelo bem do projeto, mas pelos interesses da software house, se ela tem ou não capacidade para fazer aquilo, se ela se embolou ou não no planejamento, se entrou um cliente que paga mais ou não. E aí que está o problema. Então foi por esse motivo, simples, exclusivamente, que eu criei a House. Né? Não vou falar muito sobre o modelo da House hoje. Hoje eu quero focar nesse problema. Então, hoje tem bastante coisa aqui para falar. Porque esse é um assunto que dá muito pano para manga e eu já venho pensando nesse assunto assim, pelo menos há uns 3 anos. E nunca coloquei essa ideia no mundo, né? Tô colocando pela primeira vez. Vamos lá. Então, o founder, o que ele precisa? Otimizar resultado, gerar valor o mais rápido possível no mercado com o produto dele digital. E a software house, nesse modelo tradicional, que ela pensa em faturar mais, obviamente. Ela quer ter mais clientes. Não necessariamente ela quer que o projeto dê certo. E aí ela vai otimizar as horas delas, otimizar o time para entregar para mais projetos, e muitas das vezes isso significa adiar um prazo, isso significa briga de escopo. Você não colocou isso aqui no escopo. Isso aqui não estava no escopo assim, blá 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 blá. E aí essa briga fica acontecendo, entre contratado e contratante, e o projeto. e os interesses dos usuários do projeto. E a gente está pensando em benchmarking, em novas soluções para melhorar o projeto, o produto. Então, deturpa, né? Primeiro ponto esse modelo deturpa como as decisões de um projeto de tecnologia são tomadas. Isso muitas vezes significa a morte desse projeto. Se você não tem um go-to-market rápido, se você não tem um timing, hoje em dia o que conta não é construção de produto, execução, é decisão acertada, decisão boa e timing. Testa rápido, vê se você, muito mais rápido do que antigamente, vê se você acertou a mão, vê o que tem que corrigir, vê o que está certo e vamos para a próxima. Então esse é o primeiro ponto para mim. Então a software house ela vendeu horas, né? Ela está preocupada em entregar o que ela prometeu. Ponto. Se isso vai gerar resultado para o seu projeto, se gerar, bom, mas se não gerar também, eu cumpri o meu, me paga e estamos felizes. E vou para o próximo cliente. Então, essa lógica ela é muito nociva para os projetos. Bom, eu acredito que existem dentro disso 3 níveis de alinhamento de interesse que podem acontecer. Eu acabei de falar do nível 0, né? Onde não há um alinhamento de interesses, que é a forma como o mercado se acostumou a operar de software house. E também a forma, inclusive, como muitos clientes se acostumaram a contratar. Então já vem cheio de medos e objeções, como se nós fôssemos uma software house, por exemplo, e às vezes quer resolver isso de formas que é pior até para ele. Então quando eu falo, cara, você aqui não vai pagar por um escopo. Você tem esse seu time à sua disposição. Faça o que você quiser com ele. O projeto é seu. Mas eu já tinha aprovado esse protótipo e mudei de ideia.
Beleza, vamos refazer. Ah, mas eu tinha planejado essa entrega para os próximos 2 meses, apareceu um evento aqui, e esse evento é muito importante, eu preciso de uma outra entrega que não tem nada a ver. Beleza? Vamos embora. Você vai pagar pelo time e pela capacidade desse time de te entregar coisas, designer, estrutura de PM, designer, tech lead, desenvolvedor blockchain, desenvolvedor back-end, desenvolvedor IA, cibersegurança, toda a estrutura de um time top tier 1, aí tipo um time top de estrutura, e você pode usar da maneira como você quiser. Então, essa forma como o cliente vem até para contratar a gente no início, ele não entende que é muito melhor que ele fale, bom, vou entrar aqui no contrato com vocês e nas primeiras reuniões ali a gente vai definir o escopo que vai ser trabalhado. A gente vai sentar com calma, pensar nisso, fazer uma sessão de design thinking ou 2, dependendo da complexidade do projeto, e a gente define. Mas como já vem com esses traumas de outras experiências ou de outras coisas que ele viu e ouviu, que é antes de fechar o contrato colocar tudo certinho, como é que vai estar no como é que vai estar no escopo, o que vai ser entregue depois de 3, 4 meses. E às vezes em 2 semanas, e 90% das vezes acontece isso, tá? No primeiro mês muda um monte de coisa. E aí se a gente coloca no contrato, como é que faz? Então, é pior para você que você queira fazer isso. A gente vai ter 1 ou 2 discussões comerciais amplas no macro, onde a gente não vai poder estressar, mas ainda assim o cliente às vezes prefere. Então, para você ver como é forte esse modelo de se contratar e de se vender de soft house que eu odeio. Eu tento ao máximo não vender escopo, explicar para o cliente. E a maioria deles, depois que eles entram no circuito, eles entendem como é que funciona. Aí eles falam, pô, beleza, tá de boa. E aí essa lógica do escopo, essa lógica do tintim por tintim no documento, ela cai por terra e a gente foca no projeto, no produto. Mas enfim, então como o mercado está acostumado, né, já a contratar isso acontece muito. Bom, o segundo problema é a questão do risco, né? Então o founder, muitas das vezes, aconteceu com a iluminação aqui. Tá de boa. Então o founder muitas das vezes ele carrega todo o risco do projeto sozinho, né? Então vamos lá. A soft house fez o contrato. Se eu entregar isso, esse escopo aqui, eu recebo tanto. Beleza. Mas se eu gerar 10, 50 vezes mais de retorno para o meu cliente, se o projeto dele estourar, no máximo o que eu vou ter é um case a mais no meu portfólio, um case bem sucedido. Então, o risco do projeto ele passa a ser todo do founder. E se ele der errado, ele vai ficar com um prejuízo financeiro, muitas das vezes, bem grande. Então isso é um medo muito grande. E aí, eu acho que, beleza, vamos partir da premissa que essa seja a melhor solução. O risco, ele vai ser só do founder. Mas aí as decisões, ele tem o risco e quem tem o risco tem que decidir. Né? Eu tenho minha empresa, por exemplo, eu estou no risco na house. Eu tenho que ter o poder de decidir para onde a gente vai, quando eu vou mudar, porque o risco é meu. Mas o founder que contrata a soft house não tem esse poder. Não tem. Por quê? Ele pede uma mudança no escopo, opa, mas isso não estava planejado lá no início. Ele precisa de uma coisa nova ali, por algum motivo que mudou, opa, vou te mandar um orçamento novo. Ele precisa acelerar uma entrega, opa, entendeu? Então essa lógica não tem como funcionar. Não tem como funcionar. Ainda mais hoje no mercado atual, com o IA, com tudo. Já era um mercado muito acelerado, acelerou demais. No mercado atual as coisas mudam muito rápido, os cenários mudam. Você tem que ter times prontos para fazerem... times não, né? Os projetos de tecnologia, a governança do seu projeto tem que estar pronta para isso. Se não está pronto, não tem como sobreviver, não tem como dar certo. Sobreviver até vai, né? Respirando por aparelhos. Mas não tem como dar certo. Enfim, então carregar todo o risco sozinho é justamente o segundo ponto, que é o motivo pelo que eu acho que esse modelo está quebrado. E aí uma outra solução que o mercado criou, e que o mercado pede muito, é o quê? Eu quero que você seja sócio. Eu quero trazer uma sociedade, porque eu te amarro comigo e aí a gente tem um alinhamento de interesse. Mas eu já vi, inclusive, já peguei projetos que tinha uma soft house que era sócia e deu errado. Porque, de verdade, se não tem esse alinhamento de expectativa de risco e financeiro para os dois lados,
Pode estar de sócio no contrato, mas isso não garante nada depois no longo prazo. E aí é pior ainda, inclusive, para o founder, porque fica amarrado com uma soft house que às vezes já não quer mais, mas está ali amarrado no contrato social, não consegue contratar uma outra, não consegue contratar outro time e fica preso nessa. Então o mercado ele foi criando soluções que a gente ouve diariamente, tá? Eu ouvi isso o ano passado inteiro em calls comerciais, e inclusive existe esse bloqueio inicial às vezes do cliente de confiar, eu entendo super, mas esse modelo está quebrado e eu espero que nos próximos 5 anos isso mude e todas as agências passem a ter um alinhamento o nível 3. Alinhamento nível 3, que depois eu vou falar. Mas o alinhamento é nível de estratégia, alinhamento estratégico com os seus clientes. E eu quero, inclusive, contratar agências assim. Aqui na House eu tenho uma empresa de tecnologia, não tenho jurídico interno, não tenho contabilidade interna. Estamos montando um time de marketing interno agora, mas a gente delegou uma outra parte. E todas as agências que eu quero contratar, eu quero que sejam assim, nesse modelo. Eu não quero simplesmente, eu fico com todo o risco, se der certo, deu, se não der certo, você recebe e tchau. Não, eu quero uma agência que vai me ajudar. Eu quero uma agência que vai compartilhar um pouco. Óbvio que a gente vai ter que pagar, né? O financeiro está sempre ali. Se você contratasse um time interno, se você fizesse, ou se você vai contratar uma agência. Mas eu também quero tanto que você se beneficie dos resultados, quanto que você corra riscos. O percentual dele que faz sentido, né? Óbvio que não é para correr o risco do negócio, porque não faz sentido. Aí seria exigir demais também numa relação que não faz sentido. Mas isso precisa estar alinhado. Bom, então como eu falei, né? O risco passa a ser, o segundo ponto é esse, né? O risco fica só do founder e as decisões, o pior de tudo é, se eu tenho risco, eu tenho que tomar as decisões. Mas as decisões passam a ser pautadas em outras coisas que não o cheiro, o faro do founder, o que ele está vendo no mercado, o que ele está vendo de oportunidade. E aí o projeto realmente fica em maus lençóis. E aí o que eu vi acontecendo muito, né? Quer dizer, antes de falar disso, o falar não e o falar sim, né? Então vamos lá. O que acontece muito também, do ponto de vista de um defensor de uma soft house no modelo tradicional, é que ele falava assim: mas eu tenho que me proteger também, porque o cliente ele quer espremer ao máximo o escopo, ele quer feature infinita, ele quer tudo. Beleza, concordo que existe também esse tipo de cliente do outro lado, mas ainda assim a discussão não está sendo sobre o produto e o projeto, né? Então, se você tem do outro lado também, do founder, do dono do projeto, esse desalinhamento de interesse, também não fica interessante para a soft house que está prestando serviço, ok? Mas a solução não é a gente ficar nessa briga infinita de escopo e prazo e orçamento. E aí os nãos e os sims que eu ia falar. Bom, o falar não, dentro disso que eu acabei de citar, você pediu tal, você pagou tal, eu não tenho mais como te entregar isso. E o sim beleza, vamos negociar aqui um valor novo, vamos negociar aqui um escopo novo e eu vou fazer. Mas o verdadeiro motivo para uma pessoa técnica em tecnologia e software estar falando não em si, não e sim, se eu, com base na minha experiência, no que eu já vi no mercado, no que eu compreendo desse assunto técnico, acho que isso vai ser positivo para o seu projeto ou não. Essa funcionalidade que você está pedindo, eu acho que ela não tem impacto nenhum, porque eu já vi nesses outros 3 projetos e não teve nenhum impacto. Estou te falando um não com base no que eu acho que é melhor para o seu projeto. Você tem um evento, a gente tinha um backlog todo agendado aí para os próximos 3 meses, apareceu um evento que pode te destravar aí para vários fundos e um networking absurdo. Sim, vamos fazer. Mas o time vai ficar apertado, talvez eu tenha que puxar outras pessoas de outros squads para dar uma ajuda, talvez eu mesmo, como eu fiz ano passado algumas vezes, tenha que parar a rotina de CEO para codar, beleza, vamos embora. Mas o sim, ele está, de novo, pensando no bem do projeto. Né? Também não é uma coisa utópica, ai meu Deus, como eu amo esse projeto, como eu amo esse founder, é meu melhor amigo. Não é isso que eu estou falando. Mas, obviamente, se tem um alinhamento de interesses, os dois lados querem que o projeto dê certo. E uma oportunidade dessa é uma oportunidade tanto para o founder quanto para mim. E aí tudo se alinha e assim as coisas ficam melhores. Então, o não e o sim, eles têm que estar alinhados nesse sentido. Se o não, ele está pensando no meu custo aqui de software house, no meu orçamento,
no outro cliente que entrou, ele não está pensando no projeto. E aí tem até uma questão, o que eu fiz ano passado, né? Pensando muito sobre isso, é uma coisa muito comum em governança, em gestão de projetos de tecnologia, são os tais sprint points, né? Que você vai mapear a complexidade de cada funcionalidade, ver a capacidade que o time tem de entregar, vamos supor que seja 20 pontos de complexidade, você vai pegar aquelas funcionalidades, aquelas tarefas, você vai pontuar e você vai ver, o meu time entrega 20 pontos na semana. Você, vamos supor que contratou tem 10 pontos. Vou pegar essas 3 tasks aqui de 10 pontos de complexidade e vou te entregar. E a gente aboliu isso aqui dentro. Por que a gente aboliu isso aqui dentro? Porque você está pareando o seu time e as suas entregas na complexidade do que dá para ser feito. E assim, sinceramente, hoje a tendência é que a maioria das tasks, das tarefas, das funcionalidades, o nível de complexidade delas, para se chegar até elas, diminuiu drasticamente por causa da IA. E diminuiu sim. Hoje em dia você consegue fazer estruturas muito mais complexas com a IA. E a gente usa a métrica de business points, que é o quê? Pontos de valor para o cliente. Então, existe uma pontuação alta, isso gera muito valor para o cliente, uma pontuação média e uma pontuação baixa. E a gente tenta sempre priorizar no backlog as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa energia no que está sempre gerando mais valor. Então, a gente está sempre constantemente aumentando a geração de valor para o nosso cliente e para o cliente do nosso cliente, muitas das vezes, que são os usuários. Então, a gente está sempre em busca disso. Isso traz um alinhamento agora em termos de estratégia, mas em termos de execução do time. Isso eu não conheço, assim, durante toda a minha vida, minha carreira de desenvolvedor, eu nunca participei de um time que trabalhava com business points. Era uma coisa bem óbvia, inclusive, que eu só fui me dar conta no segundo semestre do ano passado. Pensando, discutindo com o time, a gente chegou nessa questão dos business points. Então são pontos de valor para o negócio. Eu não quero saber se vai ser altamente complexo ou baixo complexo. Claro, numa ordem de prioridade, a gente tem aqueles quick wins, né? É uma coisa que é baixa complexidade, baixo esforço, um valor muito alto, show de bola, maravilhoso. Tem coisas que o valor é muito alto, mas o custo de se fazer também é muito alto, a complexidade. Esses a gente pode encaixar dentro da lista de prioridades, dentro do momento do projeto, beleza? Mas a gente não está pautando todas as nossas ações pela quantidade de complexidade que a gente consegue entregar. Isso casa muito com o que eu falei, né? Era assim nos modelos antigos, no modelo de cascata, o antigão, e no modelo agora de squads ágeis, né? Você está sempre vendo a capacidade de complexidade que eu consigo entregar de funcionalidades e o que eu tenho no meu backlog. Mas como eu falei, a gente não está preocupado em gerar backlog, a gente não está preocupado, e nenhuma soft house deveria estar preocupada em gerar backlog, mas sim em pegar os conhecimentos e usar isso para gerar valor para o cliente. Bom, e uma das coisas que eu vi acontecer no passado muito, e que é uma coisa até meio bizarra, mas que eu fico muito feliz quando acontece, e inclusive reforça essa minha crença e mostra como realmente esse modelo está quebrado. Que é o founder que chega com medo de pedir mudança no projeto dele, porque já tinha aprovado, porque já tinha sido documentado, e depois ele começa a se sentir à vontade para pedir mudanças no próprio projeto dele, né? Eu acabei falando isso um pouco no início do vídeo, mas isso é bem curioso, assim. Alguns, por educação, por muito respeito até, no início falam assim, putz, não, se for dar muito trabalho, isso deixa pra lá. Ah, não, eu queria mudar isso daqui, mas não, vamos entregar assim mesmo. Já por conta desse passado, né? E eu falo, cara, não tem essa, mano. Vamos, o que você quer fazer? O projeto é seu. Não tem esse problema, né? Tipo, não venha com esse medo. Como eu falei, você contratou aí o time ele tá aqui para ser utilizado. Se você entende na sua cabeça que em vez de construir a funcionalidade agora, é melhor a gente repensar nela de novo, beleza? Ou construir um pedacinho e repensar aquele outro, beleza? E aí a gente está aqui muito mais como um parceiro do que como o fator bloqueante, né? Aquele fornecedor bloqueante que te impede de agir, você fica pensando em formas de gerenciar aquilo da melhor maneira, porque como que eu vou superar esse obstáculo e ao mesmo tempo tentar fazer alguma das coisas que eu precisava. Mas não é essa a necessidade. E muitos deles, depois de 2, 3 meses, falam, pô, caramba, realmente, tipo, o projeto é meu, vou pedir o que eu quiser e é isso, tá tudo bem. A gente não se importa, pelo contrário, eu estimulo. Eu quero que
os donos dos projetos façam isso, porque o projeto é deles. Por mais que a gente ajude, a nossa ajuda ela é muito mais pautada numa ajuda técnica, não no faro do founder, do investidor, de quem está vendo o mercado todo dia conversando com os clientes dele. Então, por isso que isso é importantíssimo. E um produto bom, falando sobre mudanças, o modelo antigo lá, ele é averso à mudança, né? Ele odeia a mudança, porque ele planejou para os próximos 5, 6 meses aquilo bonitinho, fiz orçamento. Às vezes a soft house nem tem time interno, né? O nosso time interno, treinado, ele está com a gente há pelo menos mais de 6 meses. Tudo bem que a gente contratou umas pessoas novas agora, mas a maioria está pelo menos há mais de um semestre com a gente. A grande maioria está desde o início. E às vezes a soft house nem tem time, né? Eu vou, entendo, faço o preço, vou contratar no mercado uma pessoa aleatória, às vezes até freela, vejo a margem que eu consigo chegar, extrair ao máximo de margem e toma, executa. E esse modelo, obviamente, nunca vai gostar de mudança. Mas um produto bom, ele só nasce de mudança, de evolução. Você joga mais rápido no mercado, você itera, você vê feedback, você vê os KPIs ali que você está medindo para ver se aquilo deu certo ou não. E você muda, você itera, você faz de novo, faz de novo, faz de novo. E você muda de ideia. Então, a mudança ela é inerente a um projeto. Por isso que eu acho que esse modelo já está quebrado. Eu nunca acho que ele funcionou muito bem. Mas antes, beleza, você podia até esperar 6 meses. Hoje isso é impossível. Então a mudança ela é inerente à evolução de um produto. Se o seu produto não está iterando, se o seu produto não nasce da iteração, dificilmente ele vai conseguir se destacar no mercado. Só com base nas hipóteses do empreendedor. Isso aí, eu aplico isso no meu dia a dia completamente. Por exemplo, a gente criou um novo produto, a gente está investindo muito na área de cibersegurança, a gente criou um novo produto de pentest. O responsável aqui de infraestrutura, o Pedro, trouxe a ideia, a gente criou a primeira coisa, vamos executar em todos os clientes que quiserem, de graça para eles. Vamos executar, vamos colocar no nosso hall, no nosso pacote de coisas. Executamos em todos. Pô, só nisso aí o produto já evoluiu 10, 20 vezes do que se a gente fosse ficar pensando e fazendo reuniões e pensa daqui e pensa dali. Então um produto, seja ele um produto de size, tecnologia, um app, seja ele um serviço como esse do Pentest, né, um teste de penetração de segurança, ele tem que ser testado, iterado, validado, e você bota depois ele à venda no mercado por um preço, você vê que aquele preço estava errado, você determina o público-alvo, e assim vai. Então, falei bastante, né? Mas esse alinhamento de interesse, ele às vezes é tão forte que a gente até, por exemplo, vai contra o que o mercado vê como se eu estivesse indo contra o interesse da house, né? Às vezes uma soft house, um time de tecnologia alinhado com o seu cliente, ele vai até às vezes contra ele mesmo, né? Mas na verdade ele não está indo contra ele mesmo. Ficou confuso, eu não vou cortar não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes para quem está vendo de fora, pode falar assim, vou dar um exemplo, acelerar uma entrega. Então se você me contratou por 6 meses, isso a gente faz basicamente todos os contratos daqui. Se você me contratou em 6 meses, às vezes a gente inicialmente pensou que aquele escopo seria entregue em 6 meses, mas a gente entregou em 4. E às vezes a gente inclusive pensou em coisas para 2 meses e meio, como está acontecendo agora em janeiro, e entregou em 30 dias. E quem olha de fora pode pensar, pô, mas tu é muito burro. Porque agora você ficou sem backlog, você ficou sem escopo. E o seu cliente já recebeu tudo que ele queria, ele pode ir embora. Bom, tudo bem. Se é assim, se a gente não tem mais nada para fazer, se você não quer mais a estrutura de time, se você não quer mais a estrutura de suporte, monitoramento, infra, mais rodadas de iteração do seu produto, se você acha que acabou por aqui, show. E a gente tem essa flexibilidade a nível contratual. Não tem nenhuma amarra contratual para prender o cliente. Beleza. Mas assim, eu entendo que existe esse alinhamento de interesses. Eu te entreguei mais rápido, eu acho que o seu projeto vai dar certo se eu te entregar mais rápido, eu acho que isso vai aumentar, né? É o motivo pelo que eu estou fazendo, né? Eu acho que isso vai aumentar o seu faturamento, a sua receita, eu acho que vai aumentar o seu número de usuários, isso vai aumentar o teu valuation na próxima rodada, e nós estaremos aqui junto com você para entregar mais resultado. Se o founder estiver pensando numa lógica extrativista de conseguir o que eu queria, eu vou ralar, não vou pagar os 6 meses, beleza. Eu acho que na maioria das vezes isso seria um erro, mas tá tudo bem. Isso garante um alinhamento de expectativas e uma tranquilidade minha, mental, de que eu não estou fazendo nada de errado. Mas um exemplo de como, às vezes, de fora quem vê fala, porra, não é possível.
até internamente algumas pessoas às vezes podem pensar do time, pô, mas que maluquice, como que a gente está antecipando uma entrega que a gente tinha prometido? Não faz sentido. Porque o mercado todo é viciado nesse modelo quebrado de soft house. O cliente que contrata, às vezes os devs que vêm trabalhar aqui, o mercado em si ele se acostumou a trabalhar dessa forma e a gente está aqui para quebrar isso. Né? Então, para fechar, a gente acaba chegando nessa ideia, né, de que tecnologia é só um meio, né? Tá aqui para servir o negócio, não ao contrário, né? Quando esse modelo ele tá vigente, o negócio ele passa a ser refém de tecnologia, né? A tecnologia sequestra as decisões. E não deveria ser assim. A tecnologia deveria ser um parceiro, uma alavanca para o resultado dos negócios. Os dois se beneficiam juntos, como se fosse um sócio, um técnico ali, né? Tipo um founder, CTO, ele vai se beneficiar junto também. De novo, não acho que o caminho seja as soft houses serem sócios dos projetos. Eu acho que o alinhamento de interesse, há uma possibilidade de alinhamento de interesse muito melhor do que essa, que a gente faz bastante aqui na House, com contratos escalonados, com flexibilidade de você poder pausar o seu contrato, com você podendo ter acesso a 1/3 só do time, 2/3 do time, um time completo, a depender do seu momento, você poder aumentar e diminuir conforme a sua demanda, você ter planos de pagamento diferenciados, enfim. Esse vídeo aqui não é para falar de como a gente resolve esse problema, é para falar do problema. Esse é um problema que eu penso nele há muito tempo e realmente foi o motivo pelo qual eu criei a House. Mas é isso. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo como o mercado de soft house tradicional não vai sobreviver e eu acredito que para os próximos 5 anos o que eu estou falando aqui vai ficar até meio ultrapassado, porque eu acredito que o mercado vai passar a exigir esse alinhamento maior de interesses, né? Eu acredito muito nessa tese de que os fundos vão parar de implicar com essa questão de ter um founder técnico, de ter um time próprio, porque os próprios fundos vão começar a entender que às vezes é mais interessante, mais eficiente de custo você ter um parceiro terceiro com o alinhamento de interesse correto e o ownership correto. Até porque eu acredito que os fundos, os cheques, eles vão ficar cada vez menores. Os founders, os gestores, cada vez mais hands-on. Então, já aconteceu ano passado, e esse ano, inclusive, a gente está no dia 13 de janeiro, mas já aconteceu, do cliente vem com um protótipo já para a gente, às vezes. Às vezes, ano passado aconteceu, falava-se muito em plataforma no-code, da gente pegar um projeto que estava todo pronto em Flutterflow para transformar isso em código. Acontece, né? Acontece muito. E eu acho que vai acontecer cada vez mais. Com a IA hoje, você às vezes a soft house já vai receber o projeto, às vezes com o usuário e só o founder fez. E ele conseguiu um cheque. Só que não é um cheque de 5 milhões de dólares. É um cheque às vezes de 50 mil dólares, 200 mil dólares. E aí, esses próprios financiadores vão entender, cara, será que vale a pena esse cara ir no mercado, achar um CTO, roubar de algum lugar, contratar uma firma de headhunter, montar um time. A relação de trabalho hoje também está um pouco diferente do que era na época, né, das soft houses. Às vezes uma pessoa num modelo mais flexível, às vezes trabalha em projetos diferentes. Então qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença de você ter um time interno e você ter de fato um terceiro? Enfim, são muitos pontos pelo qual eu acho que esse modelo não se sustenta mais, mas o principal dele eu trouxe nesse vídeo e é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis.